falar um pouquinho aqui. Eu sou o Jader Pedrosa, como o doutor anunciou, sou o coordenador do Departamento de Tecnologia da Informação do Recivil, que é o Sindicato dos Registradores Civis do Estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui hoje, eu e o Ricardo, que é o supervisor do departamento, está ali também, e nós viemos aqui com o trabalho de passar para vocês o que é o sistema Cartosoft, vocês conhecerem, ter esse primeiro contato com o sistema. E, obviamente, que é um primeiro contato. Nós já estávamos ali até conversando que vão existir outras reuniões para que a gente possa fazer outros cursos, tirar dúvidas. A gente ainda vai combinar isso com o doutor Jaime, né, para futuras reuniões. Pode falar, por favor, doutor. Inclusive, nós estamos filmando esse evento e nós vamos disponibilizar no canal ARPEN-CE do YouTube, para que as pessoas, os colegas que quiserem acessar e rever a palestra, possam fazê-lo. Nós temos lá no canal também palestra com do Vendramin, que é o presidente da ARPEN São Paulo, sobre a Central Nacional de Registros, já está lá no YouTube, no canal ARPEN-CE. Ok. Aí, mais um meio de vocês depois, até com os colegas que não estiverem presentes, poderem transmitir a informação para que eles possam ter acesso a esse conteúdo. Mas vamos lá, o Cartosoft. O que é o Cartosoft? É um sistema de registro civil que foi criado no estado de Minas Gerais pela diretoria do sindicato, visando atender principalmente os cartórios que não tinham condições de adquirir um sistema próprio para a sua serventia. Dentro de tudo aquilo que o doutor Jaime explicou anteriormente, né? As dificuldades e todas as outras coisas. E esse sistema foi criado, o sistema ele foi criado em 2000, então já tem 17 anos de existência, e foi criado exatamente com o intuito de propiciar essas serventias acesso à informatização dos cartórios. Obviamente que o sistema ele evoluiu bastante. Ele foi criado, a princípio, somente para fazer os registros de nascimento, casamento, óbito e imprimir as certidões. Hoje o sistema ele tem muito mais funcionalidades. Em 2013, 2010, quando saiu o provimento que criou a matrícula do registro e padronizou as certidões, né, de nascimento, casamento e óbito, é o provimento 3, se eu não estou enganado, de 2010, a procura pelo sistema cresceu muito, porque ficou mais difícil você fazer as certidões, e principalmente quem utilizava, porque, creiam, em Minas Gerais eu posso dizer essa experiência que eu participei. Muitos cartórios em 2010 ainda faziam certidões na máquina de escrever, os livros manuscritos, máquina de escrever. Quando saiu a padronização e o número da matrícula padronizado, isso ficou quase impossível. Então, no mínimo, o cartório tinha que adquirir um computador e fazer no Word, num editor de texto qualquer, tá? E usando aquele gerador de matrícula do CNJ. Quem já usou aqui? Muita gente, né? Então, e essa era a maneira de fazer. Então, isso no Estado, o pessoal começou a aderir ao sistema. Então, teve uma adesão muito grande de 2010 para frente. Hoje, nós, em Minas Gerais, contamos com mais de 1.100 cartórios usando o Cartosoft. Vocês sabiam que... Sabe quantos cartórios tem em Minas Gerais, né, pessoal? Vocês sabem? São 1.465 serventias de registro civil. São 3.033 cartórios de todas as especialidades no Estado. Vocês veem que a gente tem muito cartório lá, né? Então, a gente tem muita experiência com a questão do sistema, com os cartórios. Então, a gente conhece as dificuldades, a gente sabe das necessidades dos cartórios. Hoje são 1.100 licenças no Estado, e depois eu vou mostrar que tem um painel para vocês acompanharem que não é só em Minas Gerais, como o doutor Jaime falou, a gente está hoje em vários estados, né, nesse mesmo modelo de parceria que está sendo feito, firmado aqui hoje com a ARPEN Ceará. Vou passar aqui um pouquinho. Aqui é só falando sobre o convênio. O convênio é a implantação, o intuito, né, o objetivo do convênio é a implantação e manutenção do software de automação Cartosoft nos módulos de registro civil e notas. Tá?
para os cartórios do Estado do Ceará. É um convênio entre a Arpen e o Recivil de Minas Gerais. Isso. A gente colocou algumas coisas aqui que são coisas que a gente pensa, vislumbra, a gente conversou a respeito, né? A Arpen já tem aqui hoje a pessoa técnica que o doutor falou, foi lá com a gente, participou e tem contribuído muito, né? O Demir ali participou com a gente, tem contribuído muito lá com o sistema, porque ele sabe da experiência de vocês aqui, sabe das necessidades. A gente sabe que, apesar de a lei, que é a lei dos registros públicos, é a 6.015, ela é federal, existem muitas peculiaridades dentro dos estados, né? Então, por exemplo, vocês têm normas aqui internas no estado do Ceará que nós, em Minas Gerais, não temos, e vice-versa. Então, essa aproximação ela é essencial para que o sistema saia de uma forma a atender os cartórios aqui do estado. Então, a gente colocou aqui, aqui vai ser uma supervisão do sistema, da implantação, toda junto com a Arpen do Ceará. Vai ter umas pessoas designadas aqui pela Arpen para poder acompanhar essa implantação. As assistências técnicas que vão ser feitas, os suportes que vão ser feitos via Arpen e via Recivil, né? Dependendo da complexidade, o Recivil vai estar à disposição. Tem gente lá disponível para atender vocês também, tá? Nós vamos criar canais para a gente criar essa comunicação e depois vai ser divulgado para vocês posteriormente, né? Para facilitar essa comunicação com a gente. Então, essas aqui algumas questões a gente colocou. E do Recivil, nós estaremos disponibilizando o Helpdesk, que é o suporte, vai ter gente lá para poder atender. Hoje já tem gente que tem contato direto aqui com a Arpen, tanto na parte de suporte como na parte de desenvolvimento. Então, hoje, por exemplo, o sistema que vocês já vão pegar, vai estar contemplando o dia a dia dos cartórios do Ceará. Tá? Então, em Minas Gerais, eu tenho algumas coisas que só de Minas, essas questões já não vêm mais para o Ceará. Aqui já vai estar todo com a cara do Ceará, bonitinho, as normas, os relatórios, os mapas estatísticos já vão estar todos sendo gerados de acordo com a legislação aqui do Estado. Tá bom? O que é o Cartosoft? É um produto desenvolvido para a plataforma Windows. Ele não exige do usuário conhecimento no manuseio de computador. Eu gosto de frisar isso porque o pessoal às vezes fala. Por exemplo, até para entrar no assunto, quem hoje tem sistema no cartório, qualquer que seja? Pessoal aqui. Alguém já usa ou já viu o Cartosoft funcionando? Aqui? Não? Tá. Depois, para o pessoal que tem sistema, eu vou falar também depois uma parte sobre a migração dos dados, tá? Por exemplo, o pessoal fala assim, eu tenho um sistema, eu já uso há 5 anos, mas eu quero começar a usar o Cartosoft, eu vou perder todos os dados que eu tenho no meu sistema? Não perde. É possível ser migrado para dentro do sistema e você continua trabalhando no sistema atual sem problema nenhum, sem perder dado nenhum, tá? O Cartosoft, então, por que eu falo isso, gente? O Cartosoft, ele precisa que a pessoa entenda do que ela está fazendo, que é registro civil. É cartório. É o dia a dia de vocês. Porque o sistema ele é intuitivo. Se você fazer um registro de nascimento, ele vai te pedir a informação da criança, a informação dos pais, dos avós, vai pedir alguns dados do registro, você vai entrar com esses dados, ele vai te dar a certidão e o livro. É basicamente isso. Automatizar o processo que vocês já têm ciências, já usam e já praticam no dia a dia de vocês. Não tem nada de diferente do que vocês já fazem hoje no dia a dia. Tá? Hoje, o Cartosoft ele funciona em computadores no Windows, sistema operacional Windows, mas se o cartório tiver... Hoje existe um sistema operacional que chama Linux, se algum cartório tiver o servidor em Linux, é possível fazer a instalação também sem problema nenhum. Mas as estações onde a pessoa trabalha, ela tem que ser o Windows, tá? Os principais módulos do Cartosoft. O Cartosoft ele tem nascimento, casamento, óbito e o livro né? Os cartórios sede da comarca. Ele tem relatórios administrativos. O que é esses relatórios administrativos? Hoje, no Cartosoft, por exemplo, você pode cadastrar um usuário para cada pessoa do cartório e, no final do dia, ou do mês, ou da semana, você saber o que cada um fez dentro do sistema.
entendeu? Tem relatório de auditoria, relatório administrativo para saber, por exemplo, quantos registros de nascimentos eu fiz no mês, quantos registros de óbitos, quem fez o quê. Então, ele controla tudo isso dentro do sistema. Ele tem a parte de controle de selos. Hoje, a parte de controle de selos, que é o selo eletrônico, ele já faz a parte de Minas. Tocantins implantou há pouco tempo, já tem lá em Tocantins a parte do selo eletrônico de Tocantins funcionando. Espírito Santo também já tem implementado a parte de selo do Espírito Santo. E agora a gente vai implementar, junto com a Arpen, a parte do selo eletrônico aqui do Estado, que, aparentemente, eu acho que o tribunal já está em vias de colocar, né, o doutor Jaime? E a gente vai participar, inclusive, dessa implementação para colocar dentro do sistema, tá bom? O sistema tem os módulos CIRC e CRC Nacional, como o doutor Jaime explicou anteriormente, ele já faz a integração com a CRC Nacional, e vocês sabem, enviando uma vez para a CRC a informação, a CRC comunica ao CIRC, então uma única informação já supre os dois órgãos, tanto CRC como CIRC, já está feito, sem problema. Mas como que é isso? Como que funciona? O CIRC, ele só é para os registros atuais, né? Então, por exemplo, eu fiz o registro hoje, eu tenho que enviar ao CIRC no final do mês, até o dia 10 do mês subsequente, se eu não estou enganado. O óbito, eles pedem para informar diariamente, ou, se for possível. A CRC são os registros atuais e tem aquela tabela dos registros antigos, né? Que vocês têm que informar, o índice. Obrigado. Você no Cartosoft, trabalhei o Cartosoft o mês inteiro. Cheguei no final do mês, eu tenho que digitar alguma coisa para poder enviar a CRC e o CIRC, né? Não. Você vai clicar num botãozinho, vai gerar um arquivo, você vai pegar esse arquivo e vai enviar para eles. Pronto, está feito o relatório. Não precisa digitar mais nada de novo. Tá? Eu vou mostrar aqui as telinhas para vocês. A gente tem a parte de unidades interligadas lá no Estado, né? A gente ainda tem que ver como é que funciona aqui no Estado do Ceará, mas aí a gente tem esse módulo dentro do sistema também. Comunicações. Hoje a gente gera um arquivo de comunicações que vocês podem enviar através da CRC Nacional, um arquivo também de comunicações automático. A gente já gera dentro do layout deles. Então, por exemplo, em vez de entrar lá e ter que digitar a comunicação manualmente para um, você faz as comunicações dentro do sistema, gera um único arquivo e transmite para a central. Ela direciona cada comunicação para o seu respectivo cartório. Tá? Então, também já tem isso dentro do sistema. Relatório do IBGE. Muitos aqui, por não ter sistema, vocês estão informando o IBGE via aquele formulário? É o RC10, aquele formulário grande, assim, com... Não, eles então, tem um sisteminha desktop do IBGE que vocês digitam. Isso. O Cartosoft gera um arquivo similar, mas vocês não têm que digitar nada de novo, entendeu? Eu trabalhei o mês inteiro, o trimestre, né? O IBGE é de 3 em 3 meses. Trabalhei o trimestre inteiro. Chegou no final do trimestre, eu consigo gerar um único arquivo e transmitir para o IBGE. Não preciso digitar mais nada. Depois eu vou mostrar aqui como que é feito, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês. A parte de notas do Cartosoft hoje, ela tem reconhecimento de firma e autenticação funcionando, já está funcionando. Autenticação, o que é? Tem muita gente que usa o carimbo e tem gente que gosta de usar a etiqueta para poder colar nos documentos de autenticação. O Cartosoft, ele imprime a etiqueta de autenticação. Reconhecimento de firma, você consegue digitalizar o cartão de assinatura, gravar esse cartão no sistema, cadastrar as pessoas, os clientes, né, do reconhecimento, e imprimir as etiquetas de reconhecimento também. Isso já está pronto no sistema. Nós estamos em fase final lá, trabalhando, finalizando os módulos de escritura e procuração. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês depois. Livro caixa, que é o livro diário auxiliar, é o livro caixa, o Cartosoft faz também. A parte de controle de caixa, que seria o quê? Fluxo de caixa diário, vocês terem entrada e saída, é a parte de caixa, de controle de caixa do cartório, tá? Ele também tem essa parte pronta. E esse último módulozinho aqui foi criado exatamente, especificamente aqui para o Estado, né, com a ajuda do DEMIR, que é o controle de ordem de serviços.
Ele nos passou que vocês têm o hábito, né, de cadastrar as ordens de serviços e dar baixa nas ordens de serviço em alguns cartórios. Então, a gente criou esse módulo para os cartórios que quiserem utilizar no dia a dia. Tá bom? Depois a gente vai explicar um pouquinho sobre ele. Os benefícios. Tudo que o doutor Jaime explicou anteriormente, que é profissionalismo, qualidade, informações online ao cliente. O que é isso, informações online ao cliente? O oficial ele tem até 5 dias para poder entregar uma segunda via de certidão, né? O pessoal sabe. Mas hoje, com a modernidade, com a rapidez da informação, o cliente ele acha, ele quer, ele espera agilidade também do cartório ao entregar a certidão. Por exemplo, se eu já tiver informação no meu sistema e eu só preciso imprimir a certidão, por que eu vou pedir 5 dias para o cliente? Isso só demonstra eficiência e agilidade dos cartórios. Então, o sistema, ele ajuda nisso, porque você não tem que redigitar o dado. Eu entrei com o dado do registro uma vez no sistema. Se aquela pessoa voltar no cartório para pegar uma segunda via, eu só vou pesquisar aquela pessoa e vou imprimir a certidão. Se houver alguma verbação no livro, eu vou entrar com aquela verbação no sistema e vou imprimir a certidão. Então, ela traz agilidade para o cartório. Tá? Organização, segurança. Por quê? Hoje, gente, quem não trabalha com sistema, trabalha praticamente com editor de texto, Word. Né? Muita gente deve ter o modelo da certidão, digita os dados, imprime a certidão. Fez isso uma vez, ou se você salva aquela certidão, para ficar salva numa pastinha, ou sempre que tiver uma certidão, você vai sobrepondo a informação para poder imprimir. Então, você não tem isso de forma organizada e informatizada. Né? Você só tem no livro. No livro tem. Mas informatizado e organizado para uma pesquisa, para uma consulta, você não tem. O sistema te propicia isso. Ele te dá, uma vez digitado, esse dado ele é gravado numa base de dados, e essa base de dados fica gravada ali dentro do computador do cartório, no servidor, bonitinho, sem problema nenhum. Inclusive, naquela recomendação do CNJ, né, a recomendação que teve sobre a digitalização, que foi até mencionado aqui anteriormente, além da digitalização, ela fala sobre a informatização, não sei se vocês lembram. Fala informatização e digitalização do acervo. Ainda fala para que os cartórios guardem um backup externo da serventia, para que, num caso de um desastre natural, alguma eventualidade, não se perca a informação. Então, o sistema ele te dá essa oportunidade. Uma vez gravado, salvo a informação, você pode salvar isso num pendrive, num HD externo e gravar onde vocês quiserem. Inclusive, é essencial que vocês façam esse backup, que vocês guardem essa informação. Porque se o computador perder, se o computador queimar, se estragar, os dados eles são preservados, os dados são guardados. Tá? A corregedoria existe para que todos façam um backup? Sim, Exatamente, para ter a informação ela ser preservada. Né? Porque, até para o próprio cartório, imagina, com a CRC agora, vocês estão regredindo, né? Até qual ano que vocês vão regredir? Até 76 na CRC? Alguém sabe? De qual? Eles não colocaram um ano base, não, para regressão? Porque eu estou perguntando porque alguns estados colocaram até 76, por exemplo, em Minas Gerais a gente vai até 1950. Porque, na realidade, tem que colocar todos. Porque, pelo que eu não vi o provimento da CRC aqui do estado, eu ainda vou dar uma lida nele. Mas pelo provimento de Minas, como que funciona? Só para vocês entenderem. A cada 6 meses eu regrido 5 anos. É aqui também assim? Então, por exemplo, o nosso começou em 2014. E até dezembro de 2016, que foi ano passado, os cartórios regrediram até 1950. E acabou, 50. Qual o cartório que quiser mandar além de 50, eu tenho aqui um acervo até 1930, eu vou mandar tudo, para ficar arquivado. Ele mandou, mas não é obrigatório, lá em Minas. Mas imagina, vamos imaginar aqui. Vamos supor que vocês regridam até 1970. Aí vocês digitaram tudo no sistema de vocês, no cartório, porque vocês vão digitar no cartório para poder enviar para a central. O cartório vai e queima, o computador queima. Se você não tem um backup, você perdeu quanto tempo de serviço? Né? Então, é de suma importância a realização dos backups. Depois a gente vai explicar um pouquinho. Pode? Pois não? Alô? Pronto.
Como é o nome do senhor? É Jader. Jader. Eu sou Alexandre, sou oficial de registro civil da comarca de Vaza Alegre. Prazer. Bom dia. Veja bem, a inserção de imagens digitalizadas, é possível inseri-las no sistema? Sim. Por exemplo, eu tenho um acervo, eu digitalizei meu livro de nascimento, tá? Aí eu tenho um registro do José, que está lá no meu livro de nascimento, a imagem dele. O Cartosoft, eu posso acessar o registro do José dentro do sistema, e eu tenho uma parte, eu vou mostrar a tela aqui, que eu consigo importar a imagem para dentro do registro. Então, quando eu acessar dentro do sistema o registro do José, eu vou ter a imagem da folha do livro do José lá dentro do sistema também. Entendeu? Perfeito. E caso ocorra alguma averbação ou comunicação, aí, o sistema possibilita a inserção desses dados? Sim, por exemplo. De forma digitada? Sim. Eu tenho dentro do sistema uma parte que eu informo as averbações e anotações, também eu vou mostrar. E lembrando que, uma vez tendo a averbação, e se eu já tiver essa imagem gravada no sistema, eu tenho que refazer a imagem e substituir, para que a imagem não fique desatualizada. Porque eu vou ter uma imagem do livro no meu sistema sem averbação, e no meu livro existe uma averbação. Então, isso tem que ser controlado pelos cartórios. Opa, fiz uma averbação do livro, eu tenho a imagem dele já digitalizada, eu vou ter que digitalizar a imagem novamente e atualizar aquela imagem que eu tenho. Perfeito. No caso das comunicações e averbações, a partir da hora que eu inseri-las no sistema, automaticamente será lançada também ao CRC? Aí, inseriu dentro do sistema, aí você pode, vamos dizer assim, no período que o senhor determinar, eu quero fazer diariamente, eu quero fazer semanalmente, o senhor gera um arquivo dessas comunicações dentro do próprio sistema e importa esse arquivo lá dentro da CRC. Entendeu? É como se eu estivesse anexando um e-mail. Né? Eu estou digitando um e-mail, aí não tem aquele clipezinho que eu clico lá em anexar arquivo, aí eu vou lá e busco o arquivo dentro do meu computador e anexo. É similar dentro da CRC. Eu vou lá em comunicações, aí tem lá enviar arquivos, aí eu clico, aí eu vou nesse arquivo que eu acabei de gerar no meu sistema e importo lá dentro. Está feito o envio. Perfeito. Tá? No caso, para utilizar o sistema, eu necessito de um servidor? Não. Por exemplo, eu tenho um único computador no meu cartório. Eu posso usar o sistema sem problema nenhum. Eu tenho 2 computadores no meu cartório. Eu posso utilizar o sistema? Pode. Quando você trabalha em rede, com mais de um computador, instantaneamente, um deles passa a ser o seu servidor. Né? Vamos supor, eu tenho um cartório, eu tenho 3 computadores no cartório. Instalei o sistema nos 3, um deles passa a ser o meu servidor. Não necessariamente eu tenho que comprar um servidor no mercado, porque a gente sabe, quando você vai no mercado comprar computador e fala assim, eu quero comprar um servidor, o preço dele é mais alto do que um computador normal. Exato. Vamos dizer assim, é bem mais caro, na verdade. Exato. Mas eu não tenho necessidade de adquirir um computador, um servidor, para fazer isso. Uma máquina comum pode assumir esse papel. Entendeu? Perfeito. E em relação aos relatórios que o senhor comentou, esses relatórios que vão para a Polícia Civil, de todos os estados, quando ocorre óbito, ou então Sim. para o município, para a junta militar, o sistema também gera? Gera. Ele gera hoje os relatórios que são para os órgãos emissores da carteira de identidade, vamos dizer assim, né? Então, se alguém faleceu no seu cartório e o órgão emissor da carteira dele é no Rio de Janeiro, por exemplo, você deve informar o órgão emissor do Rio o falecimento dessa pessoa. Tem essa nova lei, né, vamos dizer assim. Isso é até recente, não é muito antiga, não, é recente. O sistema emite um relatório por UF. Então, por exemplo, eu estou emitindo um relatório, eu vou e emito por UF. Ele vai me separar, se tiver mais de um estado, ele vai me separar por estado. Aí você pode enviar para os órgãos competentes, entendeu? Perfeito. Os recibos, ele também emite o sistema? Emite recibos. Para o cliente? O Cartosoft emite tanto o recibo com modelo padrão, que ele imprime 2 vias numa folha 4, por exemplo, você corta o meio, e a gente tem a opção de emitir o recibo você chegou a ver, não chegou, Ademir? Pela impressora Pematex. Já viu aquelas impressorinhas cupom não fiscal do supermercado? Aquelas pequenininhas? Perfeito. O sistema imprime naqueles ticketzinhos também, em papel carbornado. Aí você imprimiu, tira uma via, entrega para a pessoa e guarda a outra. Entendeu? No caso do livro caixa, eu posso, como a plataforma ela não absorve todos os ofícios, ou pelo menos por enquanto,
Se eu emitir uma procuração... Você só consegue lançar avulsamente. No livro caixa. Consegue. Excelente. Sem problema nenhum. O livro caixa, como tem a parte do caixa, qualquer ato que eu fizer de outra especialidade, ou até alguma transação dentro do meu cartório, por exemplo, uma despesa, alguma coisa do tipo, eu consigo lançar avulso no livro caixa, dentro da parte do caixa. Excelente. Tá? E essa instalação é online? Ela pode ser feita online e pode ser feita presencial, sem problema nenhum. Isso a gente vai ainda combinar aqui com o pessoal da Arpen, mas a ideia é que seja disponibilizado um instalador, já com a versão atual. Isso deve ficar provavelmente no site da Arpen, e também a Arpen deve montar uma força-tarefa para poder, junto conosco, a fazer as instalações, as implantações. Inclusive com sistema de rede. Inclusive com sistema de rede, sem problema nenhum. E o suporte? O suporte, nós vamos prestar um suporte, e aqui também na Arpen vai ter uma pessoa técnica que vai dar o suporte. Perfeito. Muito obrigado. Por nada. Mais alguma questão, pessoal? Se tiverem dúvidas, podem participar sem problema nenhum, tá? Pode ser sem problema nenhum. Para o uso do sistema Cartosoft, não é necessário o certificado digital, tá? Vocês vão precisar do certificado digital para acessar a central, a CRC, por exemplo, e o CIRC, dependendo do acesso. Tá bom? Independente da quantidade de máquinas. É independente da quantidade de máquinas. A gente não... Esse convênio, por exemplo, não é cobrado, por exemplo, por licença. É cobrado por serventia. Então, se a serventia tiver 2 máquinas, tiver 20 máquinas... Tá? Ele gera um arquivo para que você importe para o cartório eleitoral. Automatizado, gera. Vamos lá. Gente, pessoal, aqui a parte de segurança é porque o sistema ele é controlado por usuário e senha. Como eu falei anteriormente, vocês podem cadastrar um usuário para cada funcionário do cartório. É até recomendado que façam isso, porque tem serventias, às vezes, que deixam o usuário padrão e todo mundo usa o mesmo usuário padrão. Posso usar assim? Pode. Mas, por exemplo, você não vai ter uma auditoria, né, sobre as informações. Porque se você emitir um relatório de auditoria depois, vai sair o mesmo usuário que fez tudo. Se você cadastrar um usuário para cada um, vai sair todo mundo que fez, quem fez o quê, quem trabalhou. Eu sugiro que cadastrem. Migrando para o Cartosoft. Para quem já tem sistema atual, depois a gente vai combinar aqui com o pessoal, com o Demir, o pessoal da Arpen. Quem tem sistema atual, depois procurem eles, a gente vai fazer uma listinha, porque aí a gente agenda para fazer a migração para o sistema Cartosoft. A gente pega o sistema atual de vocês, faz um estudo dele e já faz a migração dos dados para o Cartosoft. Então, quando você começar a trabalhar no Cartosoft, você já vai começar a trabalhar com todos os dados que você tinha no seu sistema, não perde nada. Tá bom? Hoje nós temos 1.100 licenças no estado de Minas Gerais, como eu falei anteriormente. Temos 50 licenças no estado do Espírito Santo, 80 no Rio Grande do Norte, 100 em Tocantins e 50 licenças no estado de Sergipe. Tá? Aí vamos lá para algumas telas do Cartosoft para eu poder explicar o que eu estava falando anteriormente. Essa é a primeira tela do sistema, é uma tela de login. Então, você tem um usuário padrão, que é o admin, que é o que eu falei com vocês, e uma senha padrão que vem para todo mundo, que ela é dificílima, tá? Dificílima, é 1, 2, 3. Então, cuidado para não esquecerem. Aí, entrou uma vez no sistema com esse usuário, essa senha, dentro do sistema você tem a opção de alterar essa senha do usuário padrão e criar novos usuários, tá bom? Aqui já é a tela principal do sistema, já está esse aqui, já é a versão do Ceará, está adaptado aqui para o estado. Aqui em cima ficam os módulos do sistema e embaixo alguns atalhos de acesso. Essa primeira telinha aí é uma telinha de informações da serventia, é uma tela muito importante, por quê? É nessa tela que você cadastra as informações do seu cartório e as informações dos livros de registro. Então, por exemplo, é a partir dessa tela que o sistema vai utilizar esses dados para poder compor a certidão, compor os relatórios. Então, por exemplo, vai sair um relatório da sua serventia e vai sair o nome da serventia com o endereço, com tudo. Ele vem aqui nessa tela e busca daqui. Então, aqui tem que estar configurado certinho. Os livros que são cadastrados aqui embaixo são importantes também cadastrar direitinho, aqui, ó, nessa tela aqui dá para ver melhor. Porque eu coloco o número do termo, o número do livro, o número da folha. Porque, a partir daí,
o sistema da sequência. Então, toda vez que eu fizer um registro novo de nascimento, eu não tenho que me preocupar qual que é o próximo termo. O sistema já me dá o próximo termo, entendeu? Então, já me dá a folha, já me dá o livro, já me dá o termo. Já constrói a matrícula para mim e já coloca no registro. Tá? Tem que fazer a configuração uma única vez. Então, você vai informar aqui no sistema, por exemplo. Contínuo. Aqui eu tenho a opção de lado, frente e verso, porque algumas serventias no estado de Minas, agora até está acabando isso lá. O pessoal está adotando folha solta, está colocando uma única folha por livro. E está imprimindo somente na frente. Eu recomendo, inclusive. O verso é em branco. O pessoal até bate um carimbo em branco, alguma coisa do tipo. E aí deixa só a margem aberta, porque se a averbação passar muito, você consegue utilizar o verso. Entendeu? O que o pessoal tem feito muito lá? Tem adotado a folha única, folha solta, somente frente. Mas se no meu cartório eu tiver livro com mais de um registro por folha, eu consigo lançar aqui sem problema. Por exemplo, alguém aqui devem estar usando, porque em Minas tem gente que usa também, livro manuscrito? Tem gente, não tem? Jader, eu posso usar o sistema usando o livro manuscrito sem problema nenhum. O livro manuscrito costuma ser 4 registros por folha, não é? Se eu não estou enganado? Frente e verso. 2 na frente, 2 no verso. Eu consigo lançar aqui sem problema nenhum. Eu só vou informar o sistema que o meu próximo termo ele está no lado frente, por exemplo, mas que o tipo de impressão é frente e verso. Aqui está somente frente, mas ele vai ser frente e verso. E vou informar que são 4 registros por folha. O sistema mesmo, ele só vai pular a folha quando ele completar 2 registros de um lado, aí ele completou 2 registros do outro, aí ele pula a folha. Então, ele sabe que ele tem que contar 4 para só depois pular a folha. Entendeu? Então, isso aqui é de suma importância, tem que ficar bem registrado aqui dentro do sistema. Mas eu tenho um livro de manuscrito, como que eu vou usar o sistema? Você vai digitar todos os dados para emitir a certidão. E, além de emitir a certidão, os seus dados digitados no sistema vão servir para os mapas estatísticos e para os relatórios. Então, você vai ganhar um tempo grande, mesmo com o livro manuscrito. Jade, depois que eu encerrar meu livro manuscrito, eu quiser adotar um livro de folha solta, sem problema nenhum. Vai adotar o livro de folha solta, vai vir aqui nessa telinha e vai reconfigurar os dados. Tá? É tranquilo. É bem didático, é tranquilo. Inclusive, pois não. Quando você tem 2 serventias, e a serventia está incorporada, vamos dizer assim, a segunda serventia está incorporada ao seu cartório, só para eu entender, ela está incorporada, é anexo, né? Isso, aí só tem que ter dois computadores, um computador para um sistema para uma serventia e outro para outra. Por quê? Mesmo em anexo, as serventias, os dados são distintos, vamos dizer assim, entendeu? Ele tem códigos de serventias próprios? Tem. Exatamente, então não pode misturar. Mas, por exemplo, o sistema é um só, né? Para a serventia do senhor, só vai ter que ter 2 computadores para atender um para cada serventia. É possível particionar o HD e instalar, por exemplo, no caso, quando é 2 serventias, um num HD e o outro no outro? A gente já chegou a fazer uma vez, mas não funcionou muito bem, não. Por quê? Tem que ter vamos dizer assim, uma disciplina muito grande para não errar na hora de usar o sistema, entendeu? Eu vou dar um exemplo de Minas Gerais. A gente tentou fazer uma vez e o cartório não teve essa disciplina, assim, e ele começou a lançar atos de uma serventia na outra. E vice-versa. Mas é possível. O que você pode fazer, talvez em máquina virtual, que talvez é melhor até do que particionar. Entendeu? Você tem uma máquina virtual, certo. Dentro da máquina virtual você instalar o Cartosoft para uma determinada serventia, e dentro da máquina normal, entendeu? Em vez de você particionar o HD, você criar a máquina virtual. Sim. Para evitar algum tipo de erro. Não, mas... mas, por exemplo, quem já tem 2 serventias assim, é difícil confundir. Você pode deixar uma máquina virtual em uma máquina com a serventia X e aí, sem ser a máquina virtual, com a serventia Y, entendeu? Aí ele vai usar cada um dentro da sua. Até porque, quando a serventia é incorporada, raramente você tem algum ato para poder praticar daquela serventia, não é isso? Não sei aqui, mas em Minas é. Por exemplo,
Tem serventia em Minas que é incorporada que não pode se praticar novos atos, somente emissão de segundas vias daquela serventia. Não sei se é o caso do senhor. Mas então só tem um movimento até maior do que essa outra. Mas tranquilo, dá para fazer dessa forma aí. Essa aqui, gente, é uma telinha do registro de nascimento, por exemplo. Tá? Essa é uma tela de registro novo. É possível, dentro do Cartosoft, fazer registro de 4 formas diferentes. Então, por exemplo, no nascimento eu tenho o registro novo, que é essa tela. Depois eu vou mostrar uma tela de segunda via simplificada. O que é essa tela? Eu já tenho um registro lá no livro, já está lá no meu livro. Eu só quero emitir a certidão. Eu opto como segunda via simplificada, porque a tela é menor, os dados são de quantidade menor, que são os dados que vão somente para a certidão. Então, eu posso usar ela que é mais rápido. Tá? E eu tenho uma tela de registro especial, que é para cadastrar dados de registros antigos, mas é uma tela completa. E tem uma tela super reduzida, que é usada exatamente para cadastrar índice no cartório. Então, você pode, por exemplo, cadastrar a sua CRC com os dados antigos nessa tela super reduzida. Cadastrando, você cria um índice dentro do sistema e gera a CRC dos dados antigos. Tá? Pois não. Certo. Eu vou entrar no sistema do CRC. Sim. Certo? Para gerar o CPF, gera o CPF no CRC e volto para o sistema da Modrian. Informa o CPF para poder emitir a certidão. Isso. Então, lá eu vou fazer as anotações cabíveis informando o CPF. Isso. Certo? Tudo bem, aí gera o termo. Nesse caso aí, como é que vai ser? A mesma forma. A mesma forma? O que a gente está tentando com a ARPEN, até o Demir vai olhar para a gente, junto com a ARPEN em São Paulo, que é da Central Nacional, né? A possibilidade da gente fazer a integração automatizada. Então, o que seria isso? Em vez de você ter que ir lá abrir o sistema da CRC, vai ter um botãozinho de gerar CPF, você vai clicar nele, ele vai lá, gera o CPF e te devolve já no próprio sistema aqui do cartório. Muito interessante. Entendeu? Porque não fica abrindo duas janelas. Em Minas Gerais, nós temos uma central própria. Nós criamos a nossa central em Minas. Em Minas Gerais, a gente gera um arquivo eletrônico, envia o arquivo eletrônico e devolve o outro arquivo para a gente. Então, a gente vai ver a possibilidade de fazer algo similar com São Paulo. Tá? Aí, onde é que fica a opção de CPF? Aqui, nessa tela, deixa eu ver se eu tenho a telinha. Essa tela aqui eu não tenho, mas aqui, os dados do registrado, fica aqui em cima o campo CPF. Isso aqui é uma telinha mais antiga da apresentação. Aí fica uma telinha aqui, um campo CPF, que você vai informar aqui. Aí ele já sai lá na certidão. Tá? Nós, em Minas, informamos o CPF no campo observações. Vocês aqui também fazem assim, né? Também. Aí a gente tem até um texto padrão que a gente criou, de acordo com a norma regulamentadora, número tal. A mesma coisa. Mesma coisa? Então, a mesma coisa. Uhum. Uhum. Você faz uma alteração. A Receita disponibilizou para os cartórios o serviço de inscrição e de alteração. Então, por exemplo, eu fiz uma inscrição de CPF da Joana dos Santos Rocha. Só que, na verdade, não era Joana dos Santos Rocha, era Joana Santos Rocha. Eu coloquei um 12 a mais ali. Então, o que eu faço? Eu vou no mesmo local que eu fiz a inscrição e vou fazer como uma alteração. Aí você fala assim, mas ele não vai localizar o nome, porque você está informando um nome diferente. Mas, para alteração, eu tenho que informar a matrícula e o CPF que foi gerado. Aí ele consegue alterar. Acontece também que muitos são casados, mas não trocam os documentos Sim, casados. sim. Então, nós temos que colocar, de acordo, baseado na certidão de casamento, como a genitora casada. Uhum. Mas lá na Receita, ela, quando a gente clica o CPF dela, vai clicar como nome de solteira por não ter trocado. Sim, você fala quando você fala pela filiação, né, da criança. Justamente. Aí o que é que acontece? Na Receita, por ela não ter trocado a documentação, por estar solteira,
pode-se também fazer a alteração, né? Sim, pode. Justamente colocar como nome de casada, Pode. de acordo com o termo, que foi baseado na certidão de casamento. Sim, inclusive, os casos de não sendo erro, algum tipo de erro, o caso de alteração na receita, vamos dizer assim, 90% deles é casamento. Com certeza. Entendeu? Quando não é erro em nascimento, igual foi o exemplo. Mandei um nome de uma criança para a Receita, registrei o CPF, mas o nome estava errado, aí eu tenho que fazer uma alteração. Tirando isso, 99% é casamento. Casamento. Uma mudança de nome, uma alteração de nome do cônjuge, da cônjuge, é casamento. É verdade, não dá problema, mas como o cartório fez a inscrição, vamos supor, o casamento, o cartório nem tem muita obrigação de fazer alteração na receita. Mas o nascimento, como a inscrição foi feita pelo cartório, se tiver errado algum dado que o cartório informou, é bom que o cartório faça a alteração. Entendeu? Porque fica registrado na receita, vamos dizer assim, de quem saiu a informação. Então, vamos supor que esse pai, depois, ou essa mãe, vai precisar de alguma coisa, está com o nome errado da criança na Receita Federal, a Receita vai saber que o dado veio do cartório X, entendeu? Então, é bom, vi que errei, faço a alteração, corrijo no cartório, vou lá na Receita e faço a alteração. Ao lançar, eu tenho que lançar o nome do pai e da mãe. Sim, a Receita pede alguns dados. Ele não obriga, por exemplo, o nome do pai e da mãe. Mas se você tiver o nome da mãe, o CPF da mãe, eu acho que você já consegue fazer. Entendeu? Tem que lançar o CPF da mãe ou do pai, ou ambos? Ou ambos. Se tiver ambos, se você tiver em mão ambos, você lança os dois. Se não, acho que somente com o da mãe já é possível fazer. E, no caso, a colega comentou, se ele for casado e não tiver alterado o nome ou não tiver atualizado... Ele vai aparecer, você vai conseguir visualizar. Por quê? Porque está amarrado pelo CPF, vamos dizer assim, entendeu? Independente do nome dele ser casado, solteiro, o número do CPF dele é o mesmo. Eu preciso do CPF do pai ou da mãe. Assim, lá em Minas, o pessoal pede o CPF da mãe, pelo menos, ou de um dos dois. Perfeito. Porque é por causa exatamente dessa questão do nome de casado ou nome de solteiro. Porque senão você não consegue localizar na base da Receita, entendeu? Ou informe, ele não consegue localizar. Mas assim, eu vou falar pela experiência nossa em Minas. Hoje a gente emitiu já mais de 90, 80 mil CPFs lá no estado de Minas. E está funcionando muito bem. Inclusive, tem uma proposta lá no estado para que se seja obrigatório pela corregedoria. A gente está conversando com a corregedoria ainda. Eu falo o sindicato, né? A diretoria com o jurídico, estão conversando lá. Mas eu acho que não vai demorar muito para que seja obrigatório em todo o estado nacional, entendeu? O serviço de emissão de CPF. Aqui já é. Aqui já saiu como obrigatório? A comunicação da lá corregedoria. Saiu como recomendado, mas recomendado da corregedoria é quase um obrigatório. E agora eu acho que eles vão formalizar como obrigatório, entendeu? Lá também começou em 2015. Tá. Vou mostrar aqui. Essa aqui, gente, então, rapidinho, é a tela completa e a tela de registro novo do nascimento, tá? Então, o termo livre folha ficam aqui. Uma vez digitados lá naquela tela anterior que eu mostrei para vocês, o sistema, isso aqui é preenchido automático pelo sistema, tá? Vocês não têm que preocupar. A matrícula é gerada automática também. E a data do registro é a data do dia que está sendo feito o registro. Então, também é automático. Todos os outros dados são o cartório que informa, mas nem todos os dados são obrigatórios. Então, às vezes, você vai olhar e fala assim, nossa, tem dado aqui que eu não informo. Não, mas não é obrigatório todo, nem todos os dados, tá bom? Então, aqui é dividido a tela. Primeira parte aqui de cima é da criança. Aqui ficam os pais. Aqui ficam os dados adicionais, que são dados dos avós, declarante. Aqui são testemunhas, caso haja necessidade. E aqui as anotações e averbações, que é onde que eu cadastro anotações e averbações. Tá? Sim. Já. Essa tela aqui não está mas já tem um campo naturalidade. Tá? Inclusive, quando você digita naturalidade, ele automático no modelo já sai certinho nas observações.
Fez a opção, naturalidade, lugar tal. Já sai. Quando chega na questão de registrar título, Assim, aqui ó, tem algumas facilidades aqui dentro do Cartosoft, inclusive. Eu vou até explicar aqui de uma vez. Está vendo esse mantém dados aqui? O que é isso? Não sei se aqui acontece muito, ou se alguém já pegou, já passou, teve essa experiência. Às vezes a pessoa chega no cartório e quer registrar mais de uma criança, mas não são gêmeos. Às vezes o pai não tinha feito o registro da primeira criança, teve o segundo filho e foi levar lá os 2 filhos de uma vez para fazer o registro. Então, eu posso digitar os dados da primeira criança, gravo os dados aqui, gravo os dados aqui, gravei os dados, gerou o termo livre folha da primeira, eu mantenho os dados, coloco sim aqui, tem uma opção de sim ou não, eu coloco sim. Quando eu retornar para sair, ele já vai manter os dados para eu digitar a segunda criança. Entendeu? Então, ele tem esse facilitador. Gêmeos, aqui tem a opção de gêmeos, ó. Aqui está não, mas se eu clicar aqui nessa setinha, vai aparecer para eu informar a quantidade de gêmeos. Aí eu tenho que informar o nome dos irmãos. Informei o nome dos irmãos, quando eu concluir o primeiro, eu sair e retornar, ele vai abrir a tela, vai preservar a tela para o segundo, para o terceiro, para o quarto, entendeu? Caso de gêmeos. Aí, lembrando que gêmeos, uma dica, tá? Quando é sistema, você tem que imprimir sempre do último para o primeiro. Por quê? Vamos supor que você tenha 3 irmãos. Você vai fazer o primeiro, você não tem ainda a matrícula do segundo e do terceiro. Você tem que concluir o registro do segundo, concluir o do terceiro, aí você imprime as certidões. não é todo mundo que usa modelo, certo? Aqui no estado. Aham. Mas, como eu utilizar modelo, no mercado de gêmeos, eu abro uma tela, aí depois eu abro a outra. Você faz simultâneo. A gente tem um certo medo, a gente está até mudando o esquema de gêmeos nosso para ficar um pouquinho melhor. Mas muita gente, alguns sistemas, eles reservam o termo posterior para os irmãos. A gente tem certo receio quanto a isso. Porque, o que acontece? Tem gente que tem cartório que tem muitos funcionários trabalhando ao mesmo tempo. Então, você reservar um termo é perigoso, porque pode estar outra pessoa fazendo aquele termo, ou o sistema pode criar algum tipo de conflito. Mas a gente está melhorando a parte de gêmeos para evitar essa impressão de trás para frente. A gente está melhorando isso. Aqui é a tela segunda via, que eu falei anteriormente, é a segunda via simplificada, é onde você consegue digitar os dados da certidão, para imprimir certidão. Então, eu cheguei lá, tem um dado no livro, eu não preciso digitar todos os dados dentro do sistema, se eu não quiser, eu digito só esses dados aqui, que esses dados compõem a certidão, tá bom? Então, é uma tela menor. Aqui é a tela do registro especial, que é uma tela para registrar dados de registros antigos, porém com uma tela completa. Aqui eu posso digitar termo livre folha. No registro novo, eu não digito o termo livre folha, que ele busca automático do sistema. Mais antigos. E os registros que no caso, tem reconhecimento da paternidade, a descrição secreta de justiça? Você pode lançar eles aqui normalmente. E a restrição, no caso, que não pode dar publicidade No CRC. Aí, quando é de justiça, só marca aqui que tem a restrição. Esses são os antigos. E as informações que eu... Na tela nova também tem o mesmo campo. Perfeito. Nas informações, tipo, no caso de... Eu tenho um outro sistema. Aham. Ribas. Aham. Estou utilizando há um ano, aproximadamente. No caso das determinações judiciais, Uhum. para inserir, por exemplo, esse aí foi por determinação judicial. Aí só vai inserir o sistema normal e vai colocar aqui na declaração que foi por determinação judicial. No tipo de declaração aqui, ó. Certo. Aí, para inserir os dados do juiz. Aqui embaixo. Quando você colocar, aparece essa telinha para você inserir os dados do juiz. Tá É. ali, juiz. É isso. Perfeito. Porque eu estou tendo muita dificuldade em relação a isso no outro sistema. Inclusive, dependendo do registro, quando é determinação judicial ou alguma coisa do tipo, o registro pode ser feito, inclusive, sem DNV. Não sei se vocês já pegaram. Aí tem uma opção aqui em cima da DNV que você marca informando a inexistência da DNV e o motivo da inexistência. Você coloca determinação judicial ou registro tardio, alguma coisa do tipo que pode não ter a presença da DNV na hora do registro. Entendeu? Testemunhas, independente de ter DNV ou não, posso inserir. Pode inserir se quiser. Sai de todo jeito. Vou até me adiantar, até no óbito também. Até no óbito. Não é obrigatoriedade quando tem. Não é, mas tem o campo testemunha, ele fica aberto independente do prazo. Fica. Trazer para ser comandado judicial ou não, né? Porque nós agora somos obrigados a fazer o registro ativo. Sim. Passado pelo cartório.
que pode ser pelo mandado judicial ou não, como eu falei. Sim, se pela pode ser questão também, direto né? no cartório. Direto do cartório, porque agora a corregedoria exige que seja lá, né, na nossa comarca, o juiz corregedor, ele falou o quê? Que ele extinguiu todos os processos, certo? De registro tardio. Então, está sendo passado pelo cartório primeiro. Certo? Pelo cartório primeiro. Então, vai ter casos lá como conselho tutelar, vai ser o requerente, né? Sim, sem problema nenhum. Aí aqui você Ju- consegue Justamente, de cadastrar. acordo com a resolução do Sim. CNJ. Aí, então, É era isso- possível cadastrar, sem problema nenhum. sem problema nenhum. Sem nenhum. Aqui no tipo de declaração você tem tutor, tem conselho tutelar, você tem juiz, tem como é que chama, gente? Tem um tipo aqui que a gente falou agora, me fugiu da mente. Mandado judicial, mandato judicial, você tem uma série de restrições, você pode Então, marcar. tem conselho tutelar, tem tudo. Tem, Né? É bom. inclusive na DNV. Aqui essa tela está desatualizada, que eu falei da apresentação, mas aqui tem um combozinho que você marca inexistente. Quando você marcar, abre um campo para você informar o motivo da inexistência. Ela também tem mandado judicial, registro tardio, que aí você informa. Por que você tem que informar isso? Porque isso vai para o CIRC. Então, você tem que colocar isso para que, na hora que o CIRC receba, ele receba isso, mas não publique isso, não dê publicidade para nenhum tipo de consulta. Entendeu? É um registro restrito. É caracteres. Eu estou vendo ali que tem corretor ortográfico. O que significa isso? Ele corrige? Ele te mostra como se fosse Word, né? Vamos dizer assim. E a inserção de caracteres. Não, normal. Aqui os campos, eles Se der são... um espaço a mais, ele não insere, ele ele não grava, lança. ele insere. Por que acontece? A gente até pensou nisso, mas registros muito antigos, você trabalha com os nomes meio mais antigos, são mais estranhos, até se tiver escrito no livro de uma certa forma, você tem que colocar do jeito que está, né? Então, por exemplo, apóstolo, por exemplo, Joana Dark. Aí a gente sabe que o apóstolo é grudado no D, mas tem gente que coloca separado no livro, está separado, alguma coisa do tipo, aí você tem que vir aqui e colocar. Então, é difícil restringir o campo para o registro civil, entendeu? Mas ele é aberto, mas você consegue corrigir. Maiúsculo, minúsculo, do jeito que você quiser colocar, ele vai ficar. Entendeu? E o CRC? Porque o CRC ele não aceita determinados caracteres, Sim. ou espaço, ou Quando ponto. você for gerar CRC, o próprio sistema ele faz uma crítica. Então, vamos supor, Isso. fui gerar CRC, tem com caractere duplo, esse caractere duplo o sistema já corrige para CRC. Mas se tiver alguma outra coisa, ele vai criticar e vai te mostrar num relatório, você vai ter que entrar no registro, fazer a correção e gerar de novo. Então, ele há não um deixa filtro. nem ir. Um filtro. Ele Perfeito. tem uma crítica. Aqui, ó, quem me perguntou da tela super reduzida para CRC foi você, né? Aqui é a telinha que eu te falei, ó, que você consegue digitar os índices, tanto de nascimento, casamento e óbito, tanto para gravar no sistema para poder te ajudar no dia a dia e para poder enviar para a CRC dos períodos antigos. Ajuda muito a serventia até para buscar um registro, né? Você vai digitando, chegou alguém na serventia querendo uma segunda via, em vez de ter que consultar o livro para saber onde está, você vai direto no sistema, ele já te fala o livro, qual a folha. Nós utilizamos os índices escritos. Sim, é aquele primeira folhinha do livro, né? Isso. Os índices são todos escritos à mão, né? Uhum. Então, esse daí, o quê? Vai fazer um registro, ele vai atualizar o índice? Esse aqui, ó, por exemplo, vamos supor, eu comecei um livro hoje. Todo registro que eu fizer nesse livro, automaticamente o sistema vai montando um índice eletrônico para você. Quando Se eu você fizer um registro novo, ele vai gravar. gravar. Vai gravar no índice. Automático. Automático. Entendeu? E outra, o Capitalsoft ainda você consegue emitir, se você não quiser ter o índice do livro manuscrito, ele imprime o índice para você, se quiser colocar no livro. Eu tenho uma dúvida, na questão que você estava falando, era da digitalização. Sim. Né? Eu tenho um backup, certo? Eu tenho um HD externo. Das imagens. Das minhas imagens dos livros, por uma questão de segurança, caso acontecer, como isso é Claro. obrigatório. Até porque não é um serviço barato, né, gente? Quem fez aí pagou, sabe que não é um serviço Não barato. é uma coisa barata. Mas para você depois fazer e perder, né? Vamos dizer assim. Então, Os tem que livros guardar. os livros antigos,
como não temos como digitalizar, tiramos fotos, imagens, Sim, né? E os folhas soltas foram digitalizados. sim. Esses por imagens, que são livros antigos, vai ser possível colocar? Sim. Desde que você tenha digitado o registro dentro do sistema, você consegue importar a imagem. Então, por exemplo, eu tenho o livro 3, meu livro 3 de nascimento está todo digitalizado. Eu vou pegar ele agora e vou digitar ele aqui nessa telinha super reduzida para criar o índice. Aí eu consigo importar a imagem e vincular. Você tem opção, tem gente que faz imagem de voto, tem gente que faz tudo. Pega. Ele faz interface quando eu gero o registro. Ao gerar o registro, eu quero visualizar. Ele abre no Word ou alguma coisa Abre um semelhante? editor próprio que eu vou mostrar para vocês. Um editor próprio. É. E eu posso copiar, no caso, Tudo. Edita do jeito que você quiser. e colar em outro. Do jeito que você quiser. Perfeito. Tá? Até o editor próprio é muito bom, gente, para que vocês não errem na impressão. Então, por exemplo, eu fiz um registro, vou emitir uma certidão, eu não vou esperar sair na impressora para eu conferir. Na tela mesmo eu visualizo a certidão, eu consigo conferir. Tá? Então, eu evito até impressão de papel sem necessidade nenhuma. Aí, se eu já visualizar algum erro, eu volto no registro, corrijo e emito de novo. Tá? Aqui é uma tela de casamento, tá? Telinha do registro de casamento. Lembrando que o registro de casamento, gente, é feito em duas partes, né? Você tem primeiro o processo de habilitação, depois dos prazos devidos, né, e tudo certo, você tem a realização do casamento. Então, no sistema, você entra com o processo de habilitação, grava isso dentro do seu sistema, tem o livro do edital que vocês fazem o registro. Aí, no dia agendado, vocês vêm aqui dentro do sistema, pesquisam essa habilitação. Eu tenho que digitar de novo? Então, eu digito a primeira vez a habilitação. Quando a pessoa voltar, eu tenho que digitar novamente? Não. Vocês vão pesquisar aquela habilitação e vão simplesmente clicar nesse botãozinho aqui, ó, realiza. Só isso. O casamento vai estar realizado. Aí ele vai gerar o termo livre folha. Então, na primeira inserção dentro do sistema, ele não gera termo livre folha, ele gera edital livre folha, porque isso vai para o livro do edital. Somente no dia da realização do casamento, que ele gera termo livre folha e gera a matrícula do registro, porque o casamento tem a matrícula do edital e do registro. Então, a do registro só é gerado no dia da realização do casamento. Tá? Oi? Pois não? Perguntou? Olha, tem gente em Minas Gerais que adota imprimir o livro e a certidão um dia anterior do casamento para agilizar o processo no dia dos casamentos. Pode imprimir. Só que aí você tem só aquela questão da data ou da questão dos noivos poderem desistir no dia do casamento ou não ter o casamento. Entendeu? Você tem um risco que é calculado, vamos dizer assim, eu já sei do meu risco. Se eu quiser imprimir antes, eu posso imprimir? Pode, o sistema deixa. Depois que entra, não desiste mais, não. Tá ótimo. Eu gostei, isso aí é bom, hein? Tem um pessoal lá em Minas que eu vou trazer para cá, então, para casar lá, viu? Porque o pessoal lá não quer casar de jeito nenhum. Olhou no balcão, gritou e disse: Dona Rocha, pode tirar meu nome que eu não caso mais, não. E foi-se embora, porque senão eu pegava ele. Tá vendo? Bom, esse não teve jeito. Mas é isso. Pode perguntar. Ao realizar, ao formatar, digamos assim, a habilitação de casamento, eu vou inserir testemunhas lá. Sim. Não necessariamente elas serão as mesmas testemunhas do ato de registro. Sim. Como eu vou fazer a migração, ele faz a alteração também das testemunhas? O que acontece? No casamento, você tem dois tipos de testemunhas, a do processo e a do ato. Então, pode ser que as testemunhas sejam de pessoas diferentes, né? Vamos dizer. No caso de serem diferentes, você vai cadastrar a testemunha do processo no dia da habilitação, vai imprimir direitinho. No dia da realização, você vai cadastrar a do ato, sem problema nenhum. Se forem iguais, as mesmas pessoas, antes de realizar, você vai clicar tem um botãozinho aqui nessa tela, dados adicionais, que você vai indicar que a testemunha do processo é a mesma da testemunha do ato. Ele não precisa nem digitar mais. Os próprios sistemas já colocam para você. Perfeito. Entendeu?
Até quantas testemunhas o registro É aceita? aberto, é um campo livre, de texto livre. Você pode cadastrar quantas testemunhas você quiser. Porque no interior o pessoal tem a prática, vai é, realizar a cerimônia. Eu já vi. 10 testemunhas. Até o fotógrafo entra no meio da testemunha. É verdade. Entendeu? Mas vamos lá. Não, a maioria costuma ser, mas pode ser, como ele comentou, no dia do ato aparecer uma ou outra a mais do que tinha no processo. Aqui, pessoal, as telas de casamento que são as mesmas do nascimento, tá? Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Que são as mesmas modalidades. Segunda via simplificada, registro especial e tela super reduzida, que é a mesma do nascimento. E também é a mesma do óbito, que eu vou mostrar aqui da frente. Agora, essa aqui é a tela de registro de óbito, que eu tenho os dados aqui do falecido, tenho os dados do óbito, e aqui eu tenho os dados, documentos, os dados dos pais, o declarante, os dados adicionais é se ele possuía filhos, se ele possuía bens, são alguns dados que o sistema pede. Está aqui, ó, na aba dados adicionais. É dividido por aba, tá? O sistema é dividido por aba sempre. Para evitar de ter muita informação na mesma tela, a gente dividiu por aba. Quando eu não tenho a informação, por exemplo, no nascimento, aproveitando aí no óbito do pai, eu ponho o quê? Nada consta? Aí depende. Porque o CRC é uma dificuldade danada. O que acontece? Nem todos os dados são obrigatórios para o registro. Na CRC, mesma coisa. Nem todos os dados são obrigatórios para a CRC. O sistema trata isso. Por exemplo, vou dar um exemplo do nome. Quando não tem o nome do pai, a CRC, o sistema tem que passar para a CRC uma informação assim, ó, nome ignorado. Isso o próprio sistema faz automático, não precisa você informar. Se você deixou em branco e gerou, na hora que gera o arquivo para a CRC, o sistema já coloca lá, ó, nome ignorado. A CRC aceita. Isso me causa uma apreensão, porque eu fico, salvo engano, não é permitido você botar pai ignorado no registro. Não, mas isso não vai para registro, nem não aparece sai no livro. Não sai no Mas livro. na Não. informação do CRC sai. Não sai também. Isso Também. é para a CRC aceitar o seu registro, para ela Certo. saber o seguinte, ó, ele não me Procedimento informou, interno, um código. ele não me informou porque esse nome não existe. Aí ele adotou, a gente chama em arquivo XML, que é um arquivo estruturado, a gente conversa entre os sistemas, de tags. Cada tag é uma linha de comando, é uma informação. Então, se eu não tenho essa tag nome, que é uma linha de comando do nome, eu tenho que ter uma tag que o nome é ignorado. Perfeito. Entendeu? É só para o sistema saber que não existe essa informação. E, no caso, como nós vamos inserir a informação? Não ter o nome do pai, deixa em branco? Deixa em branco. Só A não isso? ser que você queira que saia alguma coisa no seu livro. Se não quiser que saia nada, deixa em branco. Perfeito. Eu noto quando lanço no antigo sistema, junto ao CRC, aí houve um equívoco. Por exemplo, doutor, ele não aceita o ponto. Aí ele bota registro a retificar. Ah, tá. CRC mesmo faz No isso. CRC, não, eu lanço no sistema e depois vou verificar se o CRC está tudo bem. Então, aí o CRC te dá essa Aí inconsistência. ele me dá essa informação, registro a retificar. Eu vou lá, tiro o nome o ponto do doutor. Aham. No caso, normalmente uma falha nossa. Aí ele diz a segunda causa mortis. Ele exige. Senão, ele não fecha o sistema. Você já notou isso? Mas o que Aí acontece? eu tenho que botar, nada consta. Isso, mas o que acontece no nosso? É isso que eu expliquei para o senhor anteriormente. Causa Eu morte. vi. Mesma coisa, causa morte dos pais. Existe uma informação interna do sistema que ele informa para a CRC que não existe. Entendeu? Então, se eu colocar uma causa morte somente, só para você ter ideia, a CRC ela tem até 6 causa mortes. Você pode informar até 6 causa mortes para a CRC. Só que se for só a primeira, as outras, nós internamente vamos passar para eles falando que não existe. Certo. Entendeu? A gente mesmo passa isso. Perfeito. A questão do nome. Existem umas regras no nome. Então, você não pode colocar a palavra falecido no nome. Tinha muita gente que colocava no pai, né? Colocava assim, ó, Antônio da Silva, entre parênteses, falecido, porque queria que saísse no livro. Quando isso para CRC para o CIRC, barrava, porque a regra não pode ter o nome falecido. Então, quando tem isso no nosso sistema, né, Ricardo? A gente mesmo já elimina essa palavra falecido, então já sai só o nome. Então, algumas tratativas a gente criou dentro do sistema para evitar isso. E mesmo o que não passar, na hora de fazer a análise do arquivo, o sistema vai te mostrar antes de ir para a CRC. Aí você vai entrar lá e vai fazer a correção. Perfeito. Aí também tem testemunhas normalmente, como você comentou, né? Mesma coisa, mesma coisa. Tá bom, obrigado. Aqui, ó. Até aqui, ó. Testemunhas. Aqui, ó. Só para contextualizar o que eu falei,
Aqui é o botãozinho digitalizar, ó. Por exemplo, eu tenho esse registro pronto, tá? Da questão das imagens. Eu clico em digitalizar, me abre uma janela que eu posso importar a imagem ou digitalizar direto do scanner. Aí fica salva a imagem aqui vinculada a esse registro. Entendeu? Então, todos os nascimento, casamento e óbito, vai ter esse botãozinho digitalizar aqui do lado. Tá? Que é possível vincular a imagem ao registro. As telas simplificada, especial e super reduzida do óbito. Tá? Beleza. Controle de caixa. Aqui é a parte de caixa do sistema. Aqui, dentro do sistema, você consegue fazer todos os lançamentos do seu caixa. Então, por exemplo, quando a gente fala em caixa, a gente não fala só em ato. Se eu estou controlando a caixa do cartório, estou fazendo o fluxo, eu falo de despesa de luz, despesa de água, aluguel, funcionário. O sistema controla tudo, ele emite para você como se fosse a sua contabilidade interna do cartório. Todas. Você lança. Aqui você põe entrada ou saída, ou é despesa ou é receita, põe a data e põe o valor e informa o histórico do que se trata, a descrição daquela despesa ou daquela receita. Inseriu, ele imprime depois o fluxo para você do caixa, de todos. Receita, despesa, faz balancete, aquele balancetezinho do fluxo, despesa menos receita, saldo. Despesa menos receita, saldo. E aí o saldo final. Entendeu? Aqui no caixa, depois que vocês adotarem os selos eletrônicos que vai começar no Estado, possivelmente, não tem como fugir disso, vai ser similar a Minas Gerais e a outros estados. A cada ato que eu pratico, a cada selo eletrônico que eu uso, automaticamente aquele ato cai no seu caixa. Você não precisa nem de lançar ele. Usei o selo, já caiu no caixa. É assim que funciona o uso de selo eletrônico, entendeu? De qualquer módulo. Tanto é que é o seguinte, lá em Minas Gerais, a gente tem, os cartórios são de registro civil e notas, né, por exemplo, que a gente atende. Em notas, a gente tem reconhecimento firme e autenticação prontos. Escritura e procuração está sendo desenvolvida. Mas os cartórios lançam os atos de escritura e procuração e usam os selos normalmente, porque a gente colocou dentro do sistema toda a tabela de notas e de registro civil. Então, eles conseguem localizar os atos e lançar e usar o selo também. A gente está colocando todas as tabelas dentro do sistema. Não, aí é notas e registro civil. Notas e registro civil. Vamos lá. Aqui, gente, é onde eu consigo emitir os relatórios. Então, eu tenho um relatório de fluxo de caixa, um relatório de emolumentos, e aqui é onde eu imprimo o meu livro diário auxiliar. Então, eu, uma vez lancei no meu caixa as despesas, receitas, os atos, eu venho aqui, marco o livro diário auxiliar ou fluxo de caixa, coloco o período que eu quero lançar e mando visualizar, que ele vai me imprimir o livro diário completinho. Tá? E imprime também o fluxo de caixa. Então, você vai imprimir o livro e vai arquivando. Chegou no final do mês, você fecha, encaderna. Fala nessa tela aqui, né? Se não estou enganado. Então, me perguntaram, inclusive, ali, se o livro diário ele vai vir discriminado conforme as orientações que vocês têm que seguir, tirando a contribuição do fundo, né? É desse jeito que é feito, sem problema nenhum. Até porque a regra do livro diário é que somente o valor líquido seja constado como saldo no livro diário, né? Então, o valor líquido tem que constar como saldo. O recolhimento do fundo, obviamente, não é... Esse valor do fundo não fica com o cartório, ele vai para o tribunal, aqui no caso, vai para o tribunal. Então, ele não tem que constar no livro diário. Vamos lá. Lançamento de controle de OS. Isso aqui é rapidinho, é um pedido até aqui da ARPEN. Alguns cartórios aqui usam, eles falaram, que quando a pessoa vai no meu balcão fazer um serviço, isso é para cartórios grandes ou com uma quantidade maior de funcionários. Ele vai no meu balcão fazer um serviço, a pessoa atende ele, cadastra uma OS do serviço e essa pessoa vai até o caixa. Então, tem uma pessoa que fica trabalhando no caixa especificamente para cobrar. A pessoa do caixa digita o número da OS, realiza o pagamento, aí ele vai lá e volta e pega o serviço já com o pagamento feito. Então, o controle de OS é para a questão de controle de pagamentos. Tá? E cada OS, obviamente, fica registrada no sistema. Aqui fica registrada cada OS com o seu valor e o seu serviço que foi realizado. Tá? É mais um controle que alguns cartórios têm que a gente conseguiu incluir no sistema. Essa aqui é a tela de baixo de OS, então essa telinha que fica aberta no caixa direto, a pessoa vai trabalhar no caixa. Então o cara digitou um OS, vai aparecer nessa tela.
o caixa recebeu o pagamento, ele seleciona e manda realizar, e aí vai aparecer lá para o atendente que já foi pago. Tá? Aqui é uma tela para vocês cadastrarem os atos da OS, os atos que vocês praticam no cartório. Muitos já virão cadastrados, porque a gente já pegou com o pessoal da Arpen. Tá? Se tiver algum a mais, vocês podem cadastrar, sem problema nenhum. Aqui, eu coloquei essa tela só para dar um exemplo para vocês. Vou passar bem rápido algumas telas. Esse aqui é o nosso selo eletrônico lá de Minas Gerais, tá vendo? Eu acredito que vai ser similar ao daqui. Não vai fugir muito disso. Agora eu vou aproveitar. Pode falar. No caso do livro caixa, essa numeração de selo sai nele? Sai nele. Pois é. Sai. Você vê como é necessário, né? O livro eletrônico nosso, o selo eletrônico nosso, você recebe o lote de selos eletronicamente do Tribunal de Justiça, importa para dentro do sistema, que é nessa telinha aqui, ó, e importado uma vez, ele fica gravado aqui dentro do seu sistema. Ao utilizar o selo, ele vai dando baixa e vai jogando para o seu caixa automaticamente. E você tem que transmitir ao tribunal o uso desses selos. Então, você exporta. Do jeito que você importa, você tem que exportar para o tribunal. Lá em Minas, a gente informa com um delay, vamos dizer assim, de um dia. Então, tudo que eu trabalhei hoje, eu tenho até meio-dia do dia seguinte para informar o tribunal. É também um arquivo eletrônico, não tem digitação de nada. Tá? Eu creio que vai ser similar aqui do Ceará. Acho que não vai fugir muito disso aqui, não. Aqui a gente tem a opção de cadastro selo manual, que a gente está conversando com o pessoal ali, a gente vai ver se a gente disponibiliza para vocês até o selo eletrônico aqui ficar pronto. Tá? Pois não, claro. Por exemplo, o selo de reconhecimento de firma e autenticação, certo? Aham. Vamos dizer que eu fiz uns 20 reconhecimentos de firma. Uhum. Aí naquele dia, certo? Sim. Lá no caixa diário, que vem pelo provimento, Aham. diz assim, do selo ao selo. E se for nesse aí, vai ser... Não, ele aparece o primeiro e o último. Se for necessário aparecer, por exemplo, por isso que eu perguntei, vocês podem lançar, por exemplo, ó, um único cliente foi no meu cartório, e ele fez um serviço que usou 50... Aqui vocês têm selo de arquivamento? Não? Selo de arquivamento comum. Por exemplo, eu vou arquivar um documento, eu tenho que selar ele arquivamento e há uma cobrança. Aqui não, né? Lá em Minas a gente tem. Vai ser o número 1 no protesto. Tá. Vamos supor que um selo que eu uso muito, eu posso usar várias vezes esse ato no mesmo serviço. Eu lanço ele de uma única vez. Agora, por exemplo, se aqui vocês acumulam, o que é acumular? Um dia meu fechou com 100 reconhecimentos de firmas. Tá? Em vez de eu ter 100 linhas no meu livro diário, cada uma com um selo, eu vou colocar que foram feitos os selos X ao selo X, que correspondem a tantos atos de reconhecimento. É assim? Sem problema nenhum. Mas no caso dele aqui, pelo que eu entendi, não há essa opção ainda, né? Não. Isso é para eletrônico, sim. Mas se a gente cadastrar o selo... A gente cadastrando o selo físico, vocês vão conseguir fazer. Ou vocês lançarem. Se for desse jeito, eu não vejo muita dificuldade de lançar também, não. Porque se vocês cadastrarem os selos no caixa e colocarem assim, ó, do selo 1 ao selo 10, então você vai colocar lá, por exemplo, o selo 2310 até o 2320, quantidade de 10 selos. Isso é fácil, é uma linha, você cadastrou, entendeu? Mas se a gente conseguir fazer com o selo eletrônico automático, melhor ainda, que é o que eu acho que vai acontecer. Tá bom? Eu acho que não, eles estão com uma pressa aí, eu estava conversando com o pessoal. Acho que segunda-feira tem uma reunião referente a isso, alguma coisa do tipo. Aqui, gente, é a telinha de CIRC e CRC, vocês conseguem gerar, tanto o CIRC como a CRC. Então, vocês informam o período, mandam pesquisar. Aqui vão aparecer, ó, se tiver ocorrência, vamos supor, eu pesquisei no período do dia 1 ao dia 30 de junho, tá? Aí ele vai me falar que deram X registros de nascimento. Se tiver alguma inconsistência, ou seja, pelas regras da SRC, algum registro não atende à regra, ele vai aparecer na lista aqui embaixo, ó. Aí vai falar o registro e o motivo, o erro. Aí você vai vir aqui e já vai corrigir ele antes de enviar para a SRC. Então, você corrige no próprio sistema. Você não tem que esperar enviar lá para olhar lá dentro e corrigir.
Essa é a tela do sistema Cartosoft. No caso, você falou do CIRC, mas ele vai para o CRC, né? Aqui tanto é tá CRC CIRC, é uma coisa só. Ambos, né? Lança só lá. É um arquivo só. Você manda só para o CRC, ele encaminha para o CIRC. Tá? Vamos lá. Editor de texto. Lembra que eu falei, alguém me perguntou da certidão, se depois que faz o registro, vai imprimir a certidão, é possível visualizar ela com o editor como se fosse o Word? A gente tem um editor padrão, que é um editor de texto criado para o Cartosoft. Ele é similar ao Word. Olha lá. Olha aqui. As mesmas ferramentas que tem lá no Word, por exemplo. A Microsoft copiou da gente, né? Então, estou brincando. Não. Mas aqui as ferramentas parecidas com o Word. Então, aqui, por exemplo, quando eu mandar imprimir uma certidão no sistema, em vez de ela ir para a impressora direto, vai aparecer essa telinha aqui para vocês. Ó. Aí aqui eu consigo conferir se estão os dados todos certos, se tem algum dado errado. Aí, eu quero editar meu modelo, eu quero que a certidão é muito difícil de editar, porque é um modelo padronizado pelo CNJ, então não tem que mexer muito, tá? Mas vamos supor, eu tenho um requerimento de casamento, eu quero alterar alguma coisa, eu venho aqui, altero do jeito que eu quiser, eu consigo salvar, gravar, para que aquela alteração que eu fizer no modelo possa ficar salva para as demais vezes que eu for utilizá-lo. Então, é esse editor que eu utilizo para poder alterar algum modelo que eu tenho, ou até mesmo criar um modelo novo, se eu quiser, do zero. Eu consigo criar. No caso, ele não... Pode falar. Não, pode falar. Não. No caso, eu fizer algum campo, alguma observação, automaticamente ele não alimenta o sistema, né? Ele fica só no meu modelo salvo. Depende. Vamos supor que você está alterando o corpo do modelo. Se você fizer uma alteração no corpo, por exemplo, aqui, data de nascimento por extenso. Se eu quiser colocar entre parênteses aqui, data, por exemplo, tá? Estou colocando uma coisa meio doida, assim. Data. Se eu salvar e fizer ele na parte de edição, para todos os demais modelos que eu fizer utilizando esse modelo, vai sair esse escrito data. Entendeu? Agora, se eu alterar só aqui, escrever alguma coisa aqui e mandar imprimir, ele vai imprimir só com a alteração, mas não vai ficar salvo. Não vai ficar salvo. Não, esse aqui é valor que a gente inseriu só para teste. Mas não sai em cima. Não sai nada aqui em cima, não. Hoje, lá em Minas, a gente cota, as certidões saem cotadas lá embaixo, no pé da certidão. Aqui eu não sei se é igual. E esses valores você já inseriram também? A gente está inserindo na tabela de emolumentos, vocês vão conseguir cadastrar os valores para sair impresso. Vamos lá. O segredo do editor, gente, é o seguinte, aqui esse lugar aqui, ó, tem todos os campos do sistema de nascimento, casamento e óbito. Por exemplo, eu fiz um modelo de nascimento, tá? Um modelo de certidão. Eu vou escrever, no modelo de livro, melhor. Eu vou escrever no meu livro. Compareceu aqui nesta serventia. Quem compareceu? O declarante. Não é? Eu sei o nome do declarante? Eu vou saber o nome do declarante de todos os registros para colocar no modelo? Não, porque ele vai variar, não vai? Cada registro vai ser um declarante diferente. Então, o que compareceu aqui nessa serventia, eu vou escrever no modelo. Quando eu chegar para colocar o declarante, eu vou vir aqui no campinho declarante e vou inserir. Que ele vai inserir um código no modelo. Toda vez que eu vou imprimir esse modelo, em vez de ele imprimir o código, ele vai buscar o nome do declarante e vai substituir. Então, a gente tem o que é fixo e o que é variável. Isso vocês não precisam se preocupar muito, não, porque os modelos já vão sair meio que impressos, padrões, que a gente está criando. Se caso for necessária a criação de um modelo novo, a gente vai criar através da ARPEN e disponibiliza para todo mundo. Tá? E isso que eu estou falando, tem um manualzinho também, que a gente vai enviar junto quando for feita a implantação. Quer dizer que eu posso padronizar um declarante? Na verdade, é o seguinte, todas as informações do meu registro, que são variáveis, o que é variável? O nome do registrado, o declarante, para cada registro é um nome diferente. São pessoas diferentes. Para esse tipo de informação, eu utilizo esses campos para montar o meu modelo. Para o que é fixo, que são informações fixas do modelo, que não vão alterar independente do registro que eu esteja fazendo, eu simplesmente digito na tela. Então, igual no modelo aqui anterior. Modelo anterior aqui. Isso aqui, ó, data de nascimento por extenso, isso é fixo ou isso é variável? Isso é fixo, isso não vai alterar. Agora, embaixo aqui, ó, 28 de abril de 1983, é fixo ou variável? Variável, cada registro é uma data diferente. Aí, em vez de eu digitar, eu vou ter que buscar o campinho para colocar o código. Entendeu? Assim que vai montando o modelo. Eu
Mas isso, com o tempo, vocês vão pegar melhor, vai ter um manualzinho, vocês vão pegar um modelo já pronto, que a gente está fazendo um modelo padronizado. Aham. Aí lá eu teria a opção de... Não, você digita aqui, ó, igual o Word. Eu digo, como é que você estava fazendo aquela opção, dando a opção? Não. Aí a data em si, que é embaixo, eu tenho o campo data de nascimento. Agora, escrito em cima, eu mesmo digito. Eu vou criando o meu modelo, digitando. Igual no Word. Como se eu estivesse escrevendo um texto. Tá? É um pouquinho difícil de compreender assim, mas na prática é mais tranquilo. Mas, no caso, para encerrar, digamos assim, o declarante, eu vou aqui, eu quero criar um declarante, como você usa hipoteticamente. Aí eu vou colocar no modelo, por exemplo, declarante, 2 pontos. Pronto, eu crio isso. Aí você escreve no modelo, declarante, 2 pontos. Aí na frente, depois dos 2 pontos, você abre aqui e marca declarante incluir. Aí vai sair um códigozinho. Aí toda vez que você for imprimir, vai sair no seu modelo declarante, 2 pontos e o nome da pessoa. O código de incluir, não sou eu que digitar, o código Automaticamente. um número, uma sequência. Sim, que aí o sistema vai substituir ela pela informação que está no registro. Aqui é umas especificações técnicas do sistema, coisa só para mostrar para vocês, gente, que ninguém precisa de trocar o computador para colocar o Cartosoft, não, viu? O computador que vocês têm na serventia, com certeza dá para colocar sem problema nenhum. Tá? Ele não exige uma máquina muito cara ou nem nada do tipo. Qualquer computador que vocês tiverem lá vai funcionar. Ele não é pesado, não exige muito da máquina. Bom? Não tem necessidade. Livro E. Quem tem livro E aqui? Registro Civil. Aí aqui a gente tem o livro E, já está aqui no exemplo da tela, eu coloquei só os 3 aqui, mas já está todos os módulos do livro E, tá? Interdição, ausência, emancipação, transcrição de nascimento, casamento de óbito, opção de nacionalidade, conversão de união estável, já está todos os módulos do livro E, já estão dentro do sistema. Pronto, aí a sentença eu digitalizo. Tem a parte de digitalização. Aí as informações que vão sair são essas que... O que acontece? Serão inseridas, né? O que acontece? Quando eu tenho uma... Então, quando eu tenho uma sentença que eu quero digitalizar, tem cartório em Minas Gerais que digitaliza, a imagem sai no corpo, o sistema monta só o cabeçalho e o rodapé. Entendeu? Pronto, sai, faz isso. A opção digitalizou aqui, você digitalizou o documento, você vai ter que entrar só com o termo livre folha, fez a digitalização, o sistema já monta o cabeçalho e o rodapé e imprime. Tem também a opção, que é a... Da escritura. Isso. Por mandado, ninguém não fala. Tem escritura de voz, tem a opção. Você só fala a... É da escritura de divórcio. O registro da escritura. Sim. Tem o registro aqui no livro E, tem. Todos os módulos do livro E que tem na 6015 já estão prontos dentro do sistema, todos. Não tem nenhum faltando. Tá? Aqui, ó, interdição, só para vocês terem noção da telinha. E ausência. Ausência é muito raro, né? Acho que poucos aqui já devem ter feito ausência, né? Aqui os modelos padronizados, tá? De casamento, nascimento e óbito, só vocês verem, ter uma noção. O sistema imprime direitinho com a matrícula. Ó. Aqui, ó, é o IBGE, lembra lá no início que eu falei que o sistema faz o IBGE automático? Então, uma vez que você gera o IBGE dentro do Cartosoft automático, você entra nesse site aqui do IBGE, ó, e transmite o arquivo. Vocês usam ele para transmitir o arquivo do desktop, né? Então, todos já têm usuário e senha aqui, direitinho? No caso do IBGE, é trimestral. Trimestral. Aí não é automático. Se ficar mandando, ele não vai ficar mandando automático. Não. Vai gerar da mesma forma. Mesma forma. Chegou no final do trimestre, gera o arquivo daquele trimestre, vem aqui no sisteminha online e transmite o arquivo. E o óbito do CRC, existe a faculdade de mandar diariamente? Você quiser, pode. A CRC aceita você mandar mensal, semanal ou diário, sem problema nenhum, tá? Não, você que forma o período, né? Então, por exemplo, se eu quiser mandar hoje é dia 12, né? Aí eu coloco dia 12 do 8 até dia 12 do 8, ele vai gerar só de um dia. Aí eu transmito. Normal. Aqui é só para mostrar que a gente tem condições, por exemplo, se tiver algum órgão estadual que tem necessidade de algum relatório, que peça a ARPEN, a gente consegue construir dentro do sistema. Por exemplo, lá em Minas, a gente tem um relatório que a gente envia para a Defensoria Pública
das pessoas, das crianças que não têm a paternidade declarada no momento do nascimento. Lá tem uma lei estadual que exige os cartórios a enviar. E manda enviar para o juiz corregedor. A gente manda para o juiz, além do juiz, a defensoria também, através de uma lei estadual, pediu para que os cartórios transmitissem. Aqui é um modelo de relatório. Hoje lá ainda é papel, porque a defensoria não tem estrutura eletrônica para receber o arquivo. E também o DETRAN, que a gente transmite as pessoas falecidas para dar baixo na carteira de motorista, lá no Estado. E a gente transmite via relatório também. Isso está mudando agora, porque a gente fez convênios tanto com a Defensoria como do DETRAN no Estado, que eles vão pegar esses dados a partir da CRC. Os cartórios não vão ter mais que mandar mensalmente. Entendeu? Parte de cadastro de firma, a parte de reconhecimento de firma. Aqui é o cadastro cliente, tá? Que já é a parte de notas. Eu cadastro um cliente de firmas. Aqui é um cadastro de cartão de assinatura, ou seja, eu tenho um cartão de assinatura, já assinado, bonitinho. Eu consigo digitalizar ele e colocar ele dentro do sistema. Por que isso é bom? Porque, em vez de ter que ir no meu arquivo toda hora buscar o cartão quando a pessoa vier for reconhecer, eu simplesmente vou visualizar o cartão aqui na tela. Tá? Só tem que tomar o cuidado de manter ele sempre atualizado, a imagem atualizada, né? Eu não posso ter uma imagem aqui e o meu arquivo ter outro cartão para não ter problema. Pode digitalizar os documentos. Você pode digitalizar e colocar as imagens, ele vai criando algumas imagens aqui, ó, vai criando umas abas aqui para você colocar as imagens. Você pode, além do cartão, digitalizar documentos. Pode digitalizar. Nesse caso, a imagem que vocês digitalizam, qual é o formato? Olha, a gente sugere, para ficar menor no seu negócio, no seu arquivo, né, no seu computador, o ponto TIFF. Porque é suficiente, a imagem dá para visualizar sem problema nenhum, e ela é pequena. Mas você pode importar qualquer uma, JPEG, PNG. Entendeu? O PDF teria que ser qual resolução? 100, 200, 150? Depende do que você conseguir visualizar. Porque eu guardo também lá, né? No caso, essa TIFF eu nunca trabalhei com ela, você como abre. Na hora que você for digitalizar, todo scanner tem a opção de você colocar para digitalizar e salvar como TIFF. Todo scanner tem, é padrão. Abre automaticamente Normal, abre em qualquer editor de imagem, normal. Pode olhar. Aham. Como é por índice em ordem alfabética? Por exemplo, eu não quero fazer, eu quero guardar o índice em ordem alfabética. Tem a opção, aqui no menu de firmas, acho que eu não peguei a tela de impressão do menu. No menu de firmas, tem a opção de você imprimir a sua lista de clientes, entendeu? Aí, em ordem alfabética. Em ordem alfabética. Ou por data, você que vai decidir. Cartão de assinatura. Aqui é uma telinha de impressão de autenticação. Como eu falei, a única coisa da autenticação do sistema é imprimir etiqueta, não tem mais nada, não tem cadastro de nada. Você coloca a quantidade e imprime. Não, pode falar. No reconhecimento, no cartão de reconhecimento de firma, tem um campo para o funcionário responsável assinar? Tem. Na verdade é o seguinte, depende. O reconhecimento de firma, você vai informar qual escrevente ou qual funcionário que está fazendo. A etiqueta. O cartão, se ele for pré-impresso, ele já vai estar no campo no cartão. No cartão, por exemplo. No pré-impresso. O Cartosoft tem uma opção de você imprimir o cartão. Eu acho que eu não peguei a imagem dele aqui. Ele imprime o cartão para você. Então, por exemplo, vamos supor que eu não quero mais imprimir o cartão na gráfica, eu não quero ter ele pré-impresso. Eu vou comprar a folha branca, de uma gramatura maior, e eu quero imprimir o cartão. O Cartosoft imprime o cartão. Aí, nessa, ele tem um campo de assinatura de quem está assinando o cartão. Entendeu? Porque quando é pré-impresso, o Cartosoft não vai interferir no que já está impresso. Tá? E no caso, para eu imprimir o teu cartão de uma forma pré-impressa? Ele cadastrou o cliente aqui, ó. Aí você cadastrou, você vem aqui imprimir, ele tem a opção, imprimir cartão de assinatura. Aí você escolhe, ele vai imprimir o cartãozinho. Ele imprime qualquer uma. Eu digo, usando o modelo padrão, aquela pequenininha, eu tenho que configurar. Imprime normal. Configurar o tamanho. Não, o cartão é o seguinte, ele imprime, numa folha A4, ele cabe em 2 cartões. Basicamente. É um em cima e um embaixo. Se você quiser, aí tem que adaptar, tem que diminuir. Mas eu não tenho como imprimir só o cartãozinho na impressora e imprimir o de vocês. Tem, mas aí tem que configurar manualmente.
Ah, não, sim. Aí é outra questão. Aí é outra questão. O que acontece? O livro é para vocês deixarem registrado que a pessoa esteve presente no cartório para fazer o reconhecimento por autenticidade, não é isso? Hoje o sistema não tem impressão de livro, mas a gente está construindo o livro de autenticidade. O que é isso? Você vai ter que imprimir, na verdade, o modelo do livro e a pessoa vai ter que assinar. Só que por que é um pouco complicado? Porque num livro você pode ter 10 impressões de uma lista de 10 pessoas. Eu não sei como que é o livro que vocês usam, se é caneta, se já é pré-impresso, não sei. É um formuláriozinho, não é? Então, para o sistema fazer, é um pouco complicado. É um livro de presença, mas eu estou falando assim... mas eu estou falando assim, para o sistema fazer, a gente vai ter que colocar um padrão. Então, por exemplo, é o que a gente está construindo em Minas Gerais. O meu livro, para que o cartório vai imprimir, vai ter, no máximo, 8 pessoas por folha. Os dados vão ser esse, esse e esse. Por quê? Ele vai imprimir o primeiro, ele vai saber que o segundo está na posição 2 e que ele vai ter que imprimir embaixo. Entendeu? O terceiro, ele vai saber que está na posição 3, porque a folha é a mesma. Entendeu? Pode rasgar a folha, você perdeu dos outros que estão lá. É um pouco complicado. No seu sistema, tem para pessoa jurídica também aí? Pessoa jurídica também. Você cadastra a empresa e cadastra os representantes. Você consegue mostrar aí para a gente? Eu aqui não vou ter a tela. Eu não peguei uma tela de pessoa jurídica. Mas, aqui, ó, é no cadastro do cliente. Esse aqui já está cadastrado. Deixa eu ver se eu pego um cadastro de cliente. Não. No cadastro de cliente tem a opção se é pessoa jurídica ou física. Está vendo que aqui está como pessoa física? Certo, perfeito. No jurídico vai aparecer pessoa jurídica. Aí seu cadastro é a empresa e os representantes. Fica vinculado, né? Fica vinculado a empresa, por exemplo. Vamos supor, eu vou reconhecer minha pessoa jurídica. Aí eu pesquiso pelo CNPJ, aí ele vai trazer a empresa com seus representantes. Aí só reconhece, vai sair na etiqueta. Você pode aproveitar o cadastro dos representantes para fazer um reconhecimento de pessoa física. O sistema deixa também. Entendeu? Você não tem que cadastrar de novo. Então, eu tenho a empresa Araújo. Aí eu tenho o José e a Maria, que são os 2 representantes da Araújo. Aí eu fiz um reconhecimento de pessoa jurídica. Aí a Maria veio depois reconhecer a pessoa física dela. Eu não preciso digitar a Maria de novo. Ele aproveita lá do reconhecimento. Entendeu? Sai a empresa no jurídico com o representante. Quando é físico, só sai da pessoa física. Tem certas coisas que não tem como o sistema verificar, que é o cartório que vai ter que fazer essa validação antes de executar o serviço, né? O cartório tem a opção de você cadastrar a pessoa jurídica e fazer o reconhecimento, mas não quer dizer que ele tem a opção que eu vou fazer. Porque se chegar algum documento para ser feito e você achar que não, que tem alguma alteração, que precisa de requisitar, por exemplo, o contrato social da empresa, ou aditivo atualizado, o estatuto, você vai requisitar. É uma coisa do cartório. Tá? Para a segurança jurídica do ato. Do ato, exatamente. Aqui, ó, eu coloquei só os módulos de notas que já estão em desenvolvimento, só para vocês terem uma noção. Tá? A gente tem abertura e reconhecimento, já estão asteriscos ali, porque já estão funcionando. A gente está fazendo ata notarial, autenticação de documentos, na verdade já está também, eu esqueci de pôr asterisco, mas já tem. Separação de voz, escritura, inventário e partilha, procuração, testamento. Essas 2 questões aqui é o Sensec, que é nacional, vocês enviam informação para o Sensec também, não enviam? A gente já está trabalhando com arquivo. Esse aqui é uma central de notarial de Minas Gerais, então não cabe aqui para o Ceará. A geração da DOI, que também é uma obrigação nacional, vocês também têm que fazer. A gente já está construindo, vai gerar automático, gera o arquivo eletrônico, vocês só transmitem para o Sensec. Hoje vocês têm que entrar no Sensec e digitar, não é? Vocês estão fazendo isso. Você diz o quê? A procuração e a escritura? O que vocês hoje transmitem para o Sensec, atos notariais, é procuração e escritura, não é? Procuração, Inventário, isso. inventário E testamento. divórcios. Testamento também. O que vocês informam para eles hoje de maneira manual, o sistema vai gerar o arquivo eletrônico, para vocês não ter que digitar novamente, entendeu? Não vai ter que digitar. Hoje, gente, quando a gente fala de informática hoje, existe uma coisinha que chama interoperabilidade. O que é isso que foi criado? Hoje, os sistemas eles falam entre si, independente de base de dados que um utilize ou outro. Hoje é criado um arquivo padronizado. Esse arquivo padronizado eu consigo ler e gravar na minha base
e o outro consegue ler e gravar na base dele, independente das bases não serem as mesmas. Entendeu? É através de XML. Não, é XML. XML é o padrão universal da interoperabilidade. O DRC é XML ou TXT, mas o arquivo estruturado para integração de sistemas hoje, universal, considerado, é o XML. Entendeu? É. Fica ali, se vocês conseguirem. Olha, a gente ainda está finalizando, né? Na parte de notas, você fala, a gente está finalizando esse ano para lançamento ano que vem. E vai ter alguma alteração de custo? Não tem nada, está tudo incluso. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma modalidade que lá em Minas Gerais tem muito, de empresas que fecham convênios com cartório, por exemplo, e vai, por exemplo, a Roma Fiat Veículos lá. Aí elas fazem mais de 5.000 autenticações, sei lá, estou chutando. Aí cadastra... Também queria. Aí cadastra eles mandam os serviços, o cartório faz, e no final do mês o cartório emite um boleto de todo o serviço faturado e eles pagam de uma única vez, entendeu? Mas o cartório já recolheu a taxa, já pagou tudo por conta dele. Só que no final do mês ele recebe da empresa, é um serviço de mensalista. Os livros de procuração e escritura serão frente e verso ou só frente? Mesma coisa do registro civil, é configurado. Depende da utilização do cartório. Entendeu? Aqui, gente, é só para vocês terem noção que lembra das telinhas que eu mostrei do Cartosoft inicial? Isso aqui está finalizando já a apresentação. Lá do nascimento, lá da tela principal do Cartosoft, nós estamos lá em Minas Gerais desenvolvendo o novo Cartosoft, que é numa linguagem mais atual. A gente está desenvolvendo já a previsão de lançamento para ano que vem. A gente vai começar a fazer os pilotos lá em Minas Gerais. Então, só para vocês terem noção como que vai ficar, olha que você vê que legal, as telas já mais sofisticadas, e, estando pronto, automaticamente vai ser migrado para vocês a nova versão do sistema, entendeu? Só para vocês terem ideia, o novo Cartosoft, ele vai ter alerta, ele vai estar integrado com as centrais, vai estar integrado com o SIC, então, por exemplo, tem um pedido na central, em vez de vocês terem que entrar lá para poder ver, vai cair aqui no Cartosoft para vocês o pedido, entendeu? Vocês saberem que já está lá um pedido para vocês pendente. Então, a gente está gerando um pedido de certidão pendente, entendeu? No CRC. Então, eu transmiti, eu tenho um relatório obrigatório para enviar no mês de março. Eu não tenho que ficar preocupando, o próprio sistema vai me dar um alerta, falar, está vencendo o prazo do relatório tal. Aí, você deseja gerar, você põe sim, aí já vai abrir a telinha, você coloca o período, gera o relatório e transmite. Então, uma série de coisas que a gente já está fazendo nesse Cartosoft novo, que também vai ser implantado aqui no Estado, quando estiver pronto. Na verdade, quem está olhando é o doutor Jaime, mas tem uma ficha de adesão, não é, doutor? Se eu não estou enganado. E eu acho que vocês chegaram a pegar ou assinar aqui na porta, né? Então, isso. Aí, futuramente, o que acontece? Fechando a versão, que eu creio que a gente fecha agora esse mês, aí a ARPEN vai entrar em contato com vocês para poder agendar como é que vai ser feita a instalação e a implantação, tá? Em todas as serventias. Alguns cartórios vão poder ser online, mas a gente estava conversando, talvez, a princípio, vai ter uma visita do pessoal na região, alguma coisa do tipo, para poder facilitar. Tá? O Demir eu acho que ele deve participar. É lá da ARPEN. Mas eu acho que nem vai precisar de piloto, porque o sistema está bem... A gente fez uma... vamos dizer assim, todo desenvolvimento que a gente fez para o Estado está sendo acompanhado pela ARPEN aqui de perto. Então, acho que não vai precisar, não ter necessidade de piloto, que está saindo bem redondinho, bem certinho. Não, mas tranquilo, mas se precisar, ótimo, a gente agradece. E aí, eu estou encerrando aqui a apresentação. Eu deixei meus contatos, o Jader, do Ricardo, e da informática, que mostro lá, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição. E lá em Minas Gerais, o nosso número de telefone. E o site do Recivil, se precisarem de alguma informação, alguma coisa que a gente possa ajudar. Eu queria agradecer aí o espaço, agradecer a parceria que foi feita com o Dr. Jaime, mais uma vez, em nome do Recivil, em nome dos nossos diretores, né, Dr. José Augusto, Dr. Antônio Maximiliano, e deixo aqui à disposição o sindicato. E um convite para que, quando forem em Belo Horizonte passear lá em Minas Gerais, vocês nos façam uma visita lá no sindicato,
conhecer lá um pouquinho, comer um queijo, um pão de queijo. Pessoal que já estava me pedindo, que você não trouxe queijo, não? Próxima vez eu vou trazer um queijinho aí para colocar no coffee break. Tá? Pode ir. E aí, tá vendo? Mas indo lá, nos visitem mesmo. São todos convidados a nos visitar lá na sede do Recivil, tá? Eu brinco que eu trabalho há 13 anos no Recivil. E antes de trabalhar no Recivil, eu trabalhei em cartório, então eu não sou registrador. Eu sou formado, minha formação é em tecnologia, né? Mas eu até estava conversando antes aqui com o pessoal e falando que eu pretendo fazer o curso de Direito agora, né? Eu estou concluindo uma pós-graduação, pretendo fazer o curso de Direito. Mas, mesmo não sendo registrador, eu me sinto da classe, entendeu? Tem 13 anos de Recivil e mais uns 3, 4 anos de cartório, então vai para quase 18 anos que eu mexo com cartório. E eu me sinto da classe. E as mesmas lutas e anseios de vocês são os meus também, vocês podem ter certeza. E eu acho que a classe tem que ser vista como um todo. Não há diferenciação de registrador civil do Ceará, do registrador civil de Minas, do registrador civil de São Paulo, de Rio de Janeiro, não há. Todos são registradores civis. Então, eu acho que a ideia do Recivil de ter fornecendo o sistema, de fazendo essas parcerias, é exatamente para ajudar a classe a ser forte, independente do estado que ela esteja. Né? E eu agradeço e deixo à disposição aí meus contatos. E, inclusive, a apresentação vai ficar aqui com o pessoal. Se alguém quiser, depois pode pedir uma cópia para eles. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada.